queridos, que bom que estamos aqui reunidos mais uma vez pelo canal do YouTube do Centro Espírita Irmã Rosa. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Maria Alice, colaboradora da casa. Dando continuidade ao temário de julho, cujo título é Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará, vamos receber a nossa amiga, companheira, tarefeira também do CEIR, Adriana de Paula, que hoje falará sobre o progresso na Terra. Antes, porém, nós vamos ler uma página extraída do livro O Consolador, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, referente às questões 85 e 86. Jesus foi o divino escultor da obra geológica do planeta. Junto de seus prepostos, iluminou a sombra dos princípios com os eflúvios sublimados do seu amor, que saturaram todas as substâncias do mundo em formação. Não podemos afirmar que as formas da natureza, em sua manifestação inicial, obedecessem a um molde pré-existente, no sentido de imitação, porque todas elas receberam o influxo sagrado do coração do Cristo. A verdade é que assim como nas vossas construções materiais, todas as obras viveram previamente no cérebro de um engenheiro ou de um arquiteto. Todas as formas de vida na Terra foram primeiramente concebidas na sua visão divina. No infinito do universo, a evolução do princípio espiritual tem de escapar a todas as vossas limitações de tempo e de espaço na tábua dos valores terrestres. As aquisições de cada indivíduo resultam da lei do esforço próprio no caminho ilimitado da criação, destacando-se daí as mais diversas posições evolutivas das criaturas e compreendendo-se que tempo e espaço são laboratórios divinos, onde todos os princípios da vida são submetidos às experiências do aperfeiçoamento, de modo que cada um deva a si mesmo todas as realizações no dia de aquisição dos mais altos valores da vida. Agora, meus irmãos, vamos orar. Fechando os nossos olhos, vamos orar ao nosso Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, equipe espiritual da Casa da Irmã Rosa, presentes neste momento, possam nos auxiliar em nossos pensamentos a transformar nossas ações. Que o estudo de hoje possa tocar nossos corações, trazendo-nos conhecimentos capazes de reformular nossos valores. Pedimos à espiritualidade presente que ilumine nossa amiga Adriana, abençoando suas palavras, nos envolvendo nessa atmosfera de paz. Agradecemos, Senhor, pela bendita oportunidade de estarmos aqui, neste momento. Que assim possa ser. Graças a Deus. E agora, com vocês, Adriana. Olá, queridos irmãos, queridos companheiros. É com muita alegria, com muita satisfação que mais uma vez nos encontramos, em nome de Jesus, para refletirmos acerca do Evangelho do Mestre à luz da doutrina espírita. Com muita alegria que nós nos reunimos em nome do Senhor. Nesta oportunidade, o tema que nos foi proposto a refletirmos um pouco, a estudarmos um pouco, é o progresso na Terra. Esse nosso planeta que nos acolhe, que é o nosso instrumento de progresso e de evolução, ao qual todos nós estamos vinculados e perante o qual nós todos temos responsabilidades. Faremos uma reflexão sobre o mecanismo do processo evolutivo na Terra, falaremos um pouquinho sobre os estágios dos diversos encarnados na Terra, encarnados e desencarnados, porque todos nós nos vinculamos a esse planeta. No final vamos refletir um pouquinho sobre o nosso processo de evolução e como nós participamos do processo de evolução do planeta. Então esse é o nosso pequenas
pequenas linhas, esse é o nosso programa, esse é o nosso roteiro para o estudo desta oportunidade. Para falar desse tema, nós precisamos ter na verdade, 2 parâmetros principais que nos explicam os espíritos, né? Primeiro parâmetro, né, já nos disse Jesus: há muitas moradas na casa de meu Pai. E essa palavra, essa frase de Jesus, essa informação que ele nos dá, ele nos mostra que esse planeta, o planeta Terra, é uma das moradas nas quais os espíritos fazem a sua jornada no processo evolutivo. Não seria crível, não seria racional acreditar que Deus criou somente o planeta Terra habitável, né? Seria de uma falta de criatividade imensa, criar o universo inteiro, várias galáxias e só ter um planeta habitado. Na verdade, há muitas moradas na casa de meu Pai. Esse ensinamento de Jesus também nos dá uma outra informação, além dessa, de que existem outros mundos habitados. A de que nós, além da encarnação, além da vida física, temos morada também no mundo espiritual, que é o mundo real, que é a vida real. Porque, nos dizem os espíritos, se não existissem os mundos físicos, o mundo espiritual ainda existiria. Então lá é a vida real, nos explicam os espíritos. Nós fazemos estágio encarnados nos diversos planetas, a fim de alcançarmos o progresso que precisamos, né, na nossa evolução. Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que fixar. O segundo ponto é a questão da pré-existência da alma. Nós sabemos que não fomos criados para essa única encarnação, que esse não é o nosso primeiro momento no planeta Terra, não é a nossa primeira oportunidade de reencarnação. Somos espíritos milenares que fomos criados há muito tempo e já passamos diversas vezes em diversos momentos encarnados no planeta Terra. E nessa informação há também que se esclarecer, diferentemente do que algumas religiões, algumas seitas orientais acreditam, o processo de evolução, segundo nos ensinam os espíritos, ele é um processo linear para frente. Nós não retrocedemos. Uma vez que nós ultrapassamos as fases da animalidade, entramos no período nominal no qual estamos, nós só progredimos à frente, nós não retrocedemos. Isso quer dizer o quê? Que nós não reencarnaremos em nenhum momento, por mais delituosa que tenha sido a nossa atuação na encarnação, nós não retornaremos e não reencarnaremos como outros animais, por exemplo. Essa teoria da metempsicose, ela não é a forma com que os espíritos nos ensinam que o progresso acontece. Então, o progresso é para frente. O planeta Terra, como nos ensina a doutrina espírita, ele é um dos planetas em que os espíritos vêm para reencarnar. Desculpem. No momento, o planeta Terra é um planeta de provas e expiação. Já foi um planeta primitivo, em que os espíritos mais primitivos reencarnavam. Agora estamos na segunda etapa, planeta de provas e expiação. Provavelmente, já estamos sentindo esse processo de alteração acontecer, o planeta passará a um planeta de regeneração. Então, estamos nesse caminho. E a Terra, esse planeta que nos acolhe, ele é uma escola onde nós aprendemos, onde nós crescemos. É um hospital, onde nós tratamos as mazelas do nosso espírito. E ele é a oportunidade que Deus nos dá de, dentro do processo de aprendizado, crescermos e evoluirmos. E existem 2 processos de evolução que acontecem em paralelo, embora um não siga o outro. É o processo de progresso intelectual e o progresso moral. A lei de progresso, como nos explica Kardec, é uma das leis que regem a nós, espíritos. O progresso, ele é ininterrupto, ele segue sempre adiante. E o progresso intelectual, nos explicam os espíritos, ele é contínuo, né?
Nós sempre estamos aprendendo alguma coisa, nós estamos sempre evoluindo intelectualmente, em ciência, em compreensão do mundo, em compreensão daquilo das leis que regem o nosso universo. Não é muito difícil observar esse progresso, né? Basta olhar, não precisa ser muito tempo, talvez uns 20 anos atrás, quem se lembra, a gente não tinha celular, a gente não conhecia diversas situações do nosso planeta, nós não tínhamos várias tecnologias que hoje nós temos. Então existe um progresso e ele é visível e ele é, talvez até a gente possa dizer, palpável, intelectual. E esse progresso intelectual, e aí vem um pouquinho a ideia do que por que nós não somos espíritos que fomos criados para essa encarnação. Esse progresso intelectual ele vem sendo acrescentado. A cada geração de espíritos que encarna no planeta Terra, há um acréscimo de conhecimento, há um acréscimo de intelectualidade. Por quê? Porque esse espírito que reencarna aqui já esteve, já aprendeu alguma coisa, ele vem para um momento de reencarnação em que o planeta já está talvez um pouco adiante do conhecimento que ele tinha adquirido. Então ele rapidamente consegue acompanhar esse processo de evolução, além do que nós sabemos, nos dizem vários espíritos nas obras auxiliares, e André Luiz é um deles que fala disso com bastante frequência. No mundo espiritual nós também realizamos estudos, temos conhecimento, nos aprofundamos em questões de conhecimento e trazemos essas informações, essas indicações para a nossa encarnação. Nós também não podemos deixar de relacionar o fato de que muitos dos nossos companheiros que estão na labuta, no trabalho científico, são orientados por espíritos que no plano espiritual também realizam um trabalho de estudo e dão aquele incentivo, aquela intuição para que nós possamos, no trabalho nosso, alcançarmos novas etapas dentro do planejamento que é feito pelo Pai Celestial para o nosso progresso. Então, o progresso intelectual ele vai acontecendo naturalmente. Às vezes, espíritos menos evoluídos chegam e são naturalmente colocados em contato com novos conhecimentos e eles pode ser que não consigam acompanhar toda aquela informação, mas sempre tem algum ganho. E a par, né, ao lado desse progresso intelectual, nós temos o progresso moral. Infelizmente, para nós, o progresso intelectual e o progresso moral não andam juntos. Embora nos digam os espíritos que o progresso intelectual auxilia no progresso moral. E aí, na questão 780b, eu vou citar algumas questões do Livro dos Espíritos que eu achei interessantes e a gente pode ir refletindo sobre essas informações. Na questão 780b do Livro dos Espíritos, tem lá, a moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Isso significa o quê? Que o progresso intelectual ele vai mais rápido do que o progresso moral. Por quê? Porque o progresso intelectual praticamente é um moto contínuo. O processo moral, de evolução moral, ele precisa da nossa vontade, da nossa disposição de educarmos os nossos sentimentos, de educarmos os nossos pensamentos. E esse é um processo que é muito individual, embora Deus nos coloque às vezes em situações coletivas de que esse progresso moral ele é impulsionado, vamos dizer assim, mas ele é muito individual. Ele necessita da decisão individual de cada espírito de educar os sentimentos, de educar o seu coração. E esse processo demanda mais tempo. Então, com o tempo, como nos dizem os espíritos, haverá o equilíbrio entre o progresso intelectual e o progresso moral. Na questão 785, os espíritos nos dizem que o maior obstáculo ao progresso são o orgulho e o egoísmo. E aí eles complementam, refiro-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre, como eu disse. O progresso moral, ele depende da nossa decisão
de alijarmos de nós o egoísmo e o orgulho, que são as duas maiores chagas da humanidade. E esse processo é um processo que cada um de nós faz individualmente. Coletivamente, às vezes, nós somos colocados em situações que isso acontece. Por exemplo, a Segunda Grande Guerra. Foi um momento em que nós sabemos que houve um retrocesso, entre aspas, né, moral, porque ideias retrógradas foram largamente divulgadas e acessadas, mas ao mesmo tempo é um período, para quem estuda esse tema, em que houve um progresso intelectual enorme. Então, o mal que vem para bem, e é interessante como Deus faz isso conosco, né? Nos coloca diante de um grande mal e que no fim vem para o bem. E o progresso moral, após o término da Segunda Guerra, foi um progresso moral que teve um grande boom. Não basta ver que nos últimos a Segunda Grande Guerra tem 70 anos mais ou menos, nos últimos 50, 60 anos nós tivemos grandes avanços. Na legislação de proteção à mulher, na legislação de proteção à criança, na proteção do meio ambiente. Então, várias modificações na nossa forma de nos comportarmos perante a sociedade, né, foram impulsionadas pelo término da Segunda Grande Guerra. Então, há sim um ganho, há sim um progresso moral acontecendo, embora ele não ande, ao mesmo tempo, ele não ande em equilíbrio com o progresso intelectual. Então, quem quiser se aproximar da perfeição moral já nesta vida, tem que tirar de si todo o sentimento de egoísmo. Porque o egoísmo, ele é incompatível com justiça, amor e caridade, nos dizem os Espíritos na questão 913 do Livro dos Espíritos. Como eu disse, é uma ação que cada um de nós tem que tomar, né? E é assim evidente que o nosso viver, o nosso sentir no planeta Terra, ele será mais brando, menos doloroso, com menos dificuldades, com menos desafios, quando a lei divina constituir toda a base da lei humana. E quando isso acontecer, nós vamos enxergar no nosso próximo um alguém igual a nós. Um alguém merecedor do nosso respeito, do nosso carinho, do nosso auxílio, da nossa fraternidade. E esse alguém, ele não tem qualquer característica que o defina. É qualquer pessoa, de qualquer cor, em qualquer condição social, em qualquer condição de vida, com qualquer escolha acerca das suas posições políticas, sexual. Ele é nosso irmão. Praticando a lei divina de amor, esquecendo orgulho, esquecendo vaidade, esquecendo egoísmo, nós enxergaremos o nosso próximo exatamente como um próximo, um igual, um irmão. E esse é o caminho do progresso moral que nós precisamos trilhar. O planeta Terra, como eu disse, ele abarca, alberga, abraça, né? Talvez todos esses verbos sirvam para o nosso planeta. Através da misericórdia e do amor de Jesus, que é o nosso guia, mestre e condutor do planeta, todos os espíritos que estão vinculados ao progresso aqui na Terra. E existem espíritos em todos os níveis de progresso moral e intelectual. Não existem dois espíritos que estejam vinculados ao planeta Terra, encarnados ou desencarnados, que estejam exatamente no mesmo ponto, no mesmo degrau. Por quê? Porque cada um de nós tem uma história. Cada um de nós tem a sua individualidade, o seu pensamento, a sua forma de agir. E vejam que o progresso intelectual ele anda sempre, e o progresso moral pode ser até, segundo os espíritos, embaraçado pelo homem, mas jamais será parado, extinto. Por quê? Porque o progresso é uma lei. O progresso vai acontecer. Queira eu não queira. O progresso é a nossa finalidade, é onde nós vamos chegar.
Agora, a minha estrada, ela pode ser uma estrada mais tranquila, menos cheia de buracos, menos percalços, ou com mais curvas, com mais paradas, com mais quebra-molas, com mais buracos. Depende da minha escolha. Depende do quanto eu me esforce para alcançar o progresso intelectual e o progresso moral. E aí o Kardec até discute isso e fala assim, mas então se o progresso vai acontecer mesmo, para que eu vou me esforçar? Para ser feliz primeiro, para alcançar um estado de menos sofrimento mais rapidamente possível. Então, não há a condenação por parte do Pai, da providência divina, que nós vivamos a vida que está aqui, que nos é posta, a vida terrena. É para isso que nós estamos aqui. Temos que vivenciar, sim, tudo que está aqui a nosso dispor. O que nós não podemos fazer é colocar a vida material acima do nosso progresso espiritual. Colocar os gozos materiais acima daquilo que é bom para a nossa alma, para o nosso espírito. O abuso que fazemos da matéria, né, é que nos custa. Nos custa nova encarnação, nos custa novo aprendizado, nos custa mais dificuldades no processo de evolução. O abuso que fazemos das potencialidades que Deus nos dá no nosso processo de evolução, quer dizer, o abuso que temos em tudo que a Terra nos proporciona, é que faz com que tenhamos que refazer, recomeçar. E esse é o processo de refazer, recomeçar, reaprender, provar, entender, recuperar. Nesse processo é que nós vamos progredindo. Então, quem se identifica com a vida futura, quem se identifica com a vida verdadeira, que na verdade é um conjunto de todas as nossas encarnações, além dos momentos em que estamos no plano espiritual, quem verifica que a vida é muito mais do que essa passagem que temos no planeta Terra nesse momento, sabe que as questões físicas são passageiras. Sabe que as questões físicas não são o nosso principal objetivo. Né? Nós temos que trabalhar sim, trabalhar muito na questão material, sim, porque estamos aqui nesse momento, mas ao mesmo tempo temos que nos preocupar muito com quem nós somos de verdade, com o que vamos levar desta vida para a próxima etapa, né? Porque a próxima etapa está logo ali na frente. Ninguém sabe quando começa, mas ela começará. Uma hora nós partiremos, uma hora nos encontraremos no plano espiritual, diante daquilo que fizemos nesta vida. E aí vamos lá prestar contas do que nós alcançamos, do que nós não conseguimos, do que é preciso refazer, do que é preciso recomeçar. Então, eu acho que muito desse momento que nós estamos vivenciando, da pandemia, nos colocou diante dessas questões. E nos colocou também diante de uma conclusão de que nós somos importantes no todo. Nós somos importantes como individualidade diante do todo, da sociedade, do nosso planeta. Que o nosso comportamento importa sim. E essas reflexões, às quais nós fomos colocados meio que de surpresa, de sopetão, é uma dos meios que a providência divina nos coloca para nos dar aquele impulso que nós precisamos para alcançarmos o progresso moral. Como eu falei, a Segunda Grande Guerra foi um desses momentos. Talvez nós estejamos passando por um outro desses momentos, em que somos colocados em reflexão. O que eu faço importa para mim, mas importa também para o todo, para o outro, para a vida do outro, para o bem-estar do outro. O que eu faço importa para o bem-estar do planeta, desse planeta que nos acolhe, que é a nossa casa,
enquanto nós estamos aqui no plano físico. Então, o que eu estou fazendo do meu tempo? O que eu estou fazendo? Será que eu estou me lembrando de me dedicar, sim, ao meu processo de evolução? Ou será que eu estou vivendo a vida material e esquecendo de que eu não sou só matéria? Na verdade, eu sou matéria por um breve momento. Eu sou espírito. Eu estou habitando um corpo físico neste momento, mas eu sou espírito. E que essa vida física é como se fosse uma gota no oceano da nossa existência. Então, quais são os valores que eu tenho me utilizado? Será que eu tenho exemplificado esses valores? Então, nós somos peças importantes na vida do universo. Somos peças importantes na vida dos outros. O que nós fazemos impacta os outros. Não só nos impacta, mas impacta o todo. Então é preciso viver o amor, viver a caridade, compreender que todos nós estamos unidos, que todos nós temos uma correlação. Nosso processo de evolução, de progresso é lento, mas é contínuo e ininterrupto. Às vezes parece que a gente regrediu, né? Mas é só olhar que esses momentos de aparente regressão, eles são, na verdade, como eu disse, o impulso para seguir adiante. O impulso para continuarmos adiante, para seguirmos no bem e na caridade. Há que observar, e esse é um ponto que a gente tem que falar bastante, em que nós só passaremos de uma etapa para outra quando desenvolvermos esses dois lados, o progresso moral e o progresso intelectual. São as duas asas, eu costumo brincar muito sobre isso, sempre falo isso, são as duas asas que nós temos que fazer crescer, e duas asas fortes, em igualdade, porque não adianta uma asa ser muito forte e a outra está quebrada. Tem que ser duas asas fortes, equivalentes, para que nós possamos voar, para que nós possamos alcançar o nosso destino. E o nosso destino é a angelitude. Nós sabemos disso. Eu também brinco muito que nós somos anjos em treinamento. Bom a gente pensar assim, né? Porque a gente sempre se coloca, muitas vezes, em posição de rebaixamento, de estarmos tristes com as situações que nos rodeiam, mas na verdade, todos nós estamos num processo de treinamento para nos tornarmos anjos. É aquilo que vai acontecer com todos nós. É o progresso que é ininterrupto, pode ser lento, pode se demorar mais, demorar menos, a estrada ser mais longa, com mais percalços, com mais interrupções, mas é um processo para frente, é um moto contínuo que a gente não tem como impedir. Quanto mais a gente trabalha para seguir adiante, quanto mais a gente trabalha para alcançar a nova fase, novo processo, mais a gente facilita a nossa jornada. Porque não se surpreendam, a dor, que é como nós conhecemos, como nos dizem, é o aguilhão que nos faz seguir à frente, como Leon Denis diz, que é o aguilhão que nos impulsiona à frente. A dor, ela só é necessária porque nós não conseguimos aprender pelo amor. Nós nos acostumamos tanto com a rotina e repetimos padrões de comportamento e de pensamento sem pensar, sem refletir, que precisamos da dor, precisamos do aguilhão, precisamos do despertar, do chacoalhar, para acordarmos, para repensarmos, para mudarmos. E é como eu sempre digo, já falei isso aqui e eu repito, estamos nesse processo, essa pandemia veio para nos chacoalhar, para nos mostrar que nós temos que nos importar sim com o que nós pensamos, com o que nós fazemos, com quem somos, repensar as nossas formas, nos conectarmos com o outro, nos conectarmos conosco mesmo, com as nossas necessidades, com as nossas características, individualidade e com o todo, com o nosso planeta.
Então é aquele momento em que Deus nos diz assim, ó, acorda porque já deu. Tá na hora de despertar. E o planeta vai passar para a próxima etapa, para o mundo de regeneração. Isso é também inexorável, o modo contínuo do progresso que a gente não impede. Se nós estaremos nele ou não, aí depende de nós. Depende do quanto do progresso intelectual e quanto do progresso moral nós fizemos. Porque em algum momento, aqueles espíritos, aqueles companheiros que não conseguiram alcançar esse grau de desenvolvimento, não conseguirão mais reencarnar no planeta Terra. Eles não terão faixa de vibração compatível com o planeta. Não é uma questão de escolha, não é uma questão de deixar para trás, é uma questão de que o progresso vai acontecer e que é preciso seguir adiante. E quem não conseguir terá que habitar em planetas menos evoluídos, até que consiga, até que alcance o progresso que necessita para, de repente, retornar a encarnar na Terra. Nós temos notícia de que isso já aconteceu, né? No livro A Caminho da Luz, o Emmanuel nos conta isso. Nossos companheiros de capela, muitos não conseguiram acompanhar o progresso que o planeta estava fazendo, não tinham mais faixa de vibração para encarnar lá. E aí foi proposto a esses espíritos que reencarnassem na Terra primitiva. E Jesus os acolheu com todo amor, com todo carinho, com toda a dedicação de que ele é mestre, né? E eles vieram aqui e nos ajudaram, impulsionaram o desenvolvimento do planeta Terra também, né? Muitos já estão de volta em capela. Então, nesse progresso, nesse processo de progresso, é um processo em que todos nós estamos intervinculados, estamos interrelacionados. Ninguém corre muito adiante do outro. Nós estamos sempre um ajudando o outro, né? E como eu disse, para a gente alcançar o nosso progresso individual e auxiliarmos o planeta também a dar os passos no progresso rumo à sua alteração de faixa de vibração para o planeta de regeneração, nós precisamos extirpar o egoísmo. Nós precisamos extirpar a vaidade, o orgulho. E aí tem uma historinha bastante interessante, um conto árabe, que eu, quando estava estudando esse tema, me veio e eu achei interessante trazer para vocês, para a nossa reflexão. Diz assim: 3 viajantes encontraram certa vez um tesouro. 3 viajantes encontraram um tesouro. Depois, caminhando com o tesouro, carregando o tesouro, sentiram fome. Um deles foi comprar-lhes comida. No caminho pensou: por que não colocar veneno na comida? Comerão e morrerão, e eu ficarei com o tesouro todo. Entretanto, seus companheiros deliberaram também matá-lo e dividir entre si a sua parte. Quando aquele que foi comprar comida voltou, o assassinaram e comeram a comida, que estava envenenada, e também morreram. O interesse individual, e aí a nossa reflexão, ela é a demonstração da nossa animalidade. A humanidade começa no homem com o desinteresse. Quando nós agimos com desinteresse, quando nós deixamos o egoísmo para trás, quando nós deixamos o orgulho para trás, nós começamos a desenvolver a humanidade. Quando nós deixamos o nosso interesse individual e pensamos no coletivo, nós começamos a desenvolver a nossa humanidade. Quando eu me comporto na sociedade pensando só em mim, primeiro em mim, depois em mim, eu estou demonstrando que eu não tenho progresso moral. Eu não posso pensar só em mim. Eu tenho que pensar no coletivo. Pensar que eu faço parte de um todo e que o todo anda junto. Que eu não posso deixar para trás nenhum dos meus irmãos. É claro que existem as escolhas individuais, às quais nós não temos possibilidade de influenciar, e aí cada um responde por si.
Mas no que depender da nossa atividade, da nossa ação, da nossa atuação, nós devemos agir sempre pensando no todo, olhando para o todo. Termos empatia. É um termo novo que a gente agora está usando bastante, mas ele é isso aí. É nos colocarmos na posição do outro, no sentimento do outro. Talvez o termo empatia seja novo, mas a lição é muito antiga. Só faça aos outros aquilo que gostaria que te fizessem. Isso é empatia. Colocar-se na posição do outro. E eu gostaria de terminar trazendo uma reflexão de Joana de Ângeles no livro Após a Tempestade. Enquanto o egoísmo governe os grupos humanos e espalhe suas torpes sementes em forma de presunção, de ódio, de orgulho, de indiferença à aflição do próximo, a humanidade provará a ardência dos desesperos coletivos e das coletivas lágrimas, em chamamentos severos à identificação com o bem, o amor, a caridade e o sacrifício. E esse é o chamamento que todos nós temos que atender, do amor, da caridade, do bem e do sacrifício. Não tendo presunção de que somos melhores do que ninguém, de que as nossas escolhas são melhores, de que os nossos pensamentos estão sempre certos. Não julgando ninguém. Porque a gente não sabe da história daquele nosso companheiro. A gente não sabe o caminho que ele trilhou. A gente não sabe nada da vida dele, do que se passou no íntimo dele, do quanto ele tentou não cair. De repente, de quanto amor ele tem com alguém que a gente não sabe. Extirpar a indiferença. Quantos dos nossos companheiros de jornada nessa terra, especialmente agora, estão passando por dificuldades enormes, não só financeiras, mas dificuldades morais, dificuldades de familiares. Nos colocarmos sempre na posição do outro, porque o progresso ele é contínuo, ele vai acontecer, mais rápido ou mais devagar, dependendo das nossas escolhas, da nossa vontade de progredir. Mas a nossa obrigação, especialmente aqueles que já conhecem a mensagem de Jesus, que já compreenderam a sua grandiosidade, a nossa obrigação é sempre de auxiliar o próximo. Nós estamos aqui, encarnados ou desencarnados, sempre no objetivo de auxiliarmos os nossos irmãos. E cada vez que nós fazemos isso, nós alcançamos um pouquinho mais de humanidade, alcançamos mais um pontinho no nosso treinamento de angelitude e damos talvez alguns passos rumo a entrarmos em sintonia com o bem maior. E ajudamos, por fim, o nosso planeta a ultrapassar este momento de transição que ele se encontra já há alguns séculos, para a próxima etapa. Então, meus irmãos, o tempo urge, né? É preciso procurarmos trabalhar o nosso íntimo, excluir todo o sentimento de egoísmo, todo o sentimento de vaidade, todo o sentimento de orgulho. Agir com humildade, agir com ponderação, compreendendo que todos estamos no caminho, que todos nós estamos no processo e que todos nós chegaremos à reta, ao destino final, porque o progresso, ele é uma lei e todos nós estamos sob a lei divina. Que Jesus, nosso mestre, nosso guia, possa estar em cada lar, abençoando cada um dos nossos irmãos em humanidade. Que possa aquecer os corações, esclarecer as mentes e estarmos em paz. Vamos fazer a nossa oração final, na qual nós rogaremos pela fluidificação de nossas águas. Muito obrigada. Jesus, mestre amigo, querido irmão,
Rogamos nesta oportunidade as vossas bênçãos de luz, de paz, de tranquilidade para todos, Senhor, toda a humanidade, todos nós que jornadeamos neste caminho em busca da Tua luz, da Tua orientação. Agradecemos, Senhor, por cada bênção recebida, por cada luz no caminho, pela paz que temos recebido. Agradecemos, Senhor, por a oportunidade de estarmos unidos em Teu nome, refletindo, Senhor, acerca de Teus ensinamentos que tanto nos confortam, que tanto nos ajudam a continuarmos firmes no caminho do bem e da caridade. Pedimos, Senhor, que nos auxilie em nossas ações, para que façamos sempre o melhor por nós e pelos nossos irmãos. E que as vossas bênçãos de luz, de paz, de tranquilidade alcancem cada coração. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada. Que todos fiquem em paz, com muita luz. Que assim seja.